How do you do, student? Welcome to Class 8 Quick Recap, a divisora de águas. Por que esse título? Pois a partir deste ponto, você já tem estruturas suficientes para a construção de frases simples, evitando assim a utilização da língua portuguesa em sala de aula e também porque nós vamos analisar o nosso primeiro texto bíblico, Jesus walks on water, Jesus anda sobre as águas. Ok? O caso do passado é uma mera substituição. Então, no caso do do, does, substitua por did, a oração, a pergunta, enfim, vai para o passado. Do you like Brasilia? Past. Did you like Brasilia? Então, você gosta de Brasília? Passado. Você gostou de Brasília? Does he walk in the park? Past. Did he walk in the park? Então, ele anda no parque. Passado, ele andou no parque. Veja que o verbo walk não modificou. O que leva a interrogação para o passado é essa substituição do does por did. No caso do verbo to be, no passado, am and is substitua por was. I am in Recife. Past, I was in Recife. Eu estou em Recife. Passado, eu estava em Recife, substituindo am por was. It is on the radio. Past, it was on the radio. Então, está no rádio. Passado, estava no rádio. No caso do are, substitua por were. They are in the hotel. Past, they were in the hotel. Então, eles estão no hotel. Passado, eles estavam no hotel. Substituindo are por were. Existe uma flexão no passado, como já mencionado, verbos regulares e irregulares, ou seja, os outros verbos, no geral, substitua pela sua forma no passado. I see the bus. Past, I saw the bus. Então, se é um verbo irregular, forma própria, se transforma em só no passado, né? Então eu vejo o ônibus, passado eu vi o ônibus. You dance with Mary, past, you danced with Mary. Verbo regular, é só adicionar é de. Né? Então você dançou com a Mary no passado, você dança com a Mary no presente, lembrando que memorize os verbos irregulares, porque se você tiver dúvida, você vai pensar, se não é irregular, é regular, e irregular é bem simples. É só colocar ed no final. We meet in the club. Past. We met in the club. Né? Então, nos encontram no clube, nos encontrávamos no clube. Também meet, como você pode ver, forma própria, é um verbo irregular. Se não é ed no final, é irregular. Quando esquecer do verbo no passado, use o did. Né? I did see the bus. Eu vi o ônibus. O did transformou o verbo see no passado, sempre antes do verbo, ok? You did dance with Mary. Você dançou com a Mary. We did meet in the club. Nós nos encontramos no clube. Nos encontrávamos no clube. Ok. Primeiro texto bíblico. Esqueça a gramática, utilize textos curtos e simples para analisar as estruturas, não os pontos gramaticais ou nomes gramaticais, somente as estruturas. E depois seria interessante sempre ler todo o conteúdo em voz alta para poder desenvolver a sua conversação na língua inglesa. Vamos sempre ler primeiro, para praticar pronúncia, e depois que nós vamos analisar o texto em si. Então, Jesus walks on water, ok? Jesus anda sobre o mar. Jesus asked the disciples to get in a boat. After that, he went to the mountain to pray. The boat was in the middle of the sea. Jesus walked on water going to the boat. The disciples thought he was a ghost, but Jesus said, "It's me." Então, Jesus asked, tá vendo aí o ed? Passado, verbo regular, pediu, nesse caso pediu, ask pediu, ou perguntou, né? Nesse caso pediu, the disciples, discípulos, to get in the boat. Tá, get in, entrar onde não tem escada. Get out, sair onde não tem escada. Get on, subir. Get off, descer. Eu sei que é um barco, mas utilizamos get in, até porque é mais comum
do que get on. Então, entrou no barco. After that, um conector. Depois disso, he went, passado de go, verbo ir, é went, foi. To the mountain to pray. Então, esse to antes do verbo leva o verbo para o infinitivo. Esqueça a gramática. Pense assim. O to antes do verbo põe um Rzinho no final. To pray, orar, rezar. To play, brincar. To walk, andar. To drink, beber. E assim vai. The boat was, a substituição. Is, está, estava. The boat was in the middle of the sea. Jesus walked on water. Então, Jesus andou na água. Going, ing, sempre é o nosso ando. In é o nosso ando, não se pronuncia o G. Going, indo. Drinking, bebendo. Walking, andando. Então, going, indo para o barco. To the boat. The disciples thought. Geralmente, nesses verbos com GH aí no meio, você só não pronuncia o GH. Então, the disciples thought he was a ghost, que ele era, ou substituindo o is por was, era um fantasma, was a ghost. But Jesus said, Jesus disse, it's me, sou eu, it's me. Ok. Pedro said, I want to go to you walking on top of the water. Jesus said, come. Pedro walked on water, but had a problem. He sunk. Jesus said, you are a man with little faith. And then Jesus got on the boat and they all went to Gennesaret. Ok, por que Pedro aí, e em todos os nossos textos, nós não traduzimos os nomes próprios? Isso aí é para não confundi-los, ok? Porque alguns nomes são bem diferentes. Mas quando você falar em sala de aula, em voz alta, você pode modificar. Então, Pedro é Peter, né? Peter, ok? Então, Peter said, disse. Sempre quando você conta uma história no passado, eu disse, ele disse. Então, memorizem aí o said. I want to go. Olha o verbo plataforma que eu sempre falo. Want to go. Porque do want vem. Então, I want to go. Eu quero ir. I want to play. Eu quero brincar. I want to stay. Eu quero ficar. Né? Então, I want to go to you. Até você. Walking on top of the water. Andando, ao ing de novo. Walking on top of the water. Jesus said, come, venha, come. Né? Pedro, or Peter, walked on water, verbo regular é de, no passado, but, outro conector, had a problem, teve um problema. He sunk, ele afundou. Jesus said, ou said aí de novo, you are a man with little faith. Você é um homem com pouca fé, ou de pouca fé, mas esse with, com. And then, e daí, olha aí, outro conector. And then, Jesus got on a boat, ou got on, subiu no passado, né? Got on a boat, and they all went to Gennesaret. Então, veja bem, o verbo went, mais uma vez, um verbo irregular, que é o passado de go. Então, todos eles foram para Gennesaret. Ok. É muito importante saber, obviamente, os verbos, né? Nós temos uma fórmula para isso, circular os personagens, pronomes, sublinhar o verbo uma vez, né? Coisas importantes e relevantes duas vezes, enfim. Mas palavras conectoras é o que junta uma frase com a outra, então também são importantes. Vamos analisar algumas conectoras aí, algumas palavras conectoras. But, mas, em português. After that, depois disso. Continuing, continuando. Meanwhile, enquanto isso. However, de qualquer forma. Then, então. So, e daí. Therefore, daí por diante. Então vamos ver algumas frases aqui. I love pizza, but I am on a diet. Então eu amo pizza, mas eu estou numa dieta. They are in church. After that, they will go home. Eles estão na igreja, depois disso eles irão para casa. We are finished. Continuing, we'll analyze the next topic. Então, nós estamos finalizados. Continuando, vamos analisar o próximo tópico. Bob is at work. Meanwhile, his kids are at home. Olha essa conexão. Bob is at work. Então, o Bob está no trabalho. Enquanto isso, seus filhos, his, ou possessivo, estão na escola. Lucy is a good athlete.
However, she's still overweight. Então, Lucy é uma boa atleta. De qualquer forma, ela continua acima do peso. Overweight, acima do peso. France lost the game. Then they won't go to the finals. Então, a França perdeu o jogo. Então, eles não irão, won't, para as finais. The cell phone is very expensive. So you have to save a lot to buy it. Então o telefone é muito caro, daí você tem que economizar muito para comprá-lo. He was late again. Therefore, he is out. Então ele estava atrasado novamente, daí por diante ele está fora, ok? Vocês viram a importância das conexões, né, de uma frase com a outra. A forma mais fácil de aprender inglês é analisando textos, não só palavras soltas, analisando textos, ouvindo muito e também praticando, né, as estruturas de uma forma verbal, conversando. Tá? Então, as estruturas gramaticais, gramaticais não são importantes, mas sim as estruturas. Tanto de quando você traduz inglês para português, quanto português para inglês. E, como já mencionado, na sequência, lendo tudo em voz alta. Tá? Então, escolha um texto familiar para você, não necessariamente tem que ser um texto bíblico, mas um texto que você já conhece e faça esse trabalho aqui. Com a ajuda de um dicionário, sublinhe uma vez os verbos importantes. Sublinhe duas vezes coisas relevantes, locais, pontos geográficos, enfim. E na terceira parte dessa técnica, circule os personagens e pronomes. Então você vai ter alguns verbos, alguns personagens, algumas coisas relevantes e importantes sobre o texto, e com essa, juntando com algumas palavras conectoras, você vai conseguir criar um texto, uma tradução coerente. É uma excelente forma de praticar, né? Uma excelente forma será, obviamente, com provérbios que são curtos e simples, tá? Na língua moderna, e também bem objetivos. Crie o hábito de utilizar essa técnica com pelo menos 3 provérbios por semana ou 3 textos curtos de sua escolha, e você, com tudo isso, vai analisar as estruturas, desenvolver a língua inglesa e ter um bom resultado no seu curso, ok? See you later. Bye bye.